já parou para pensar como que a igreja medieval, ela influenciava a vida das pessoas? Então, hoje nós vamos estudar a igreja medieval, mas não apenas por meio de data, papas ou grandes acontecimentos. Nós vamos tentar compreender como ela influenciava a vida das pessoas comuns. Para isso, nós vamos acompanhar um dia na vida de Pedro, um camponês que vive em um feudo europeu no século XIII. Pedro, ele é um personagem que não existiu de verdade, mas sua história foi construída com base no que os historiadores conhecem sobre a história medieval, sobre a sociedade medieval. Então, ao longo dessa aula, vamos perceber como a igreja estava presente desde o nascimento até a morte e como a sua influência ultrapassa a esfera religiosa, ultrapassa o culto religioso e alcança a organização da sociedade, dos comportamentos e também da maneira de pensar das pessoas. Ainda está escuro quando Pedro acorda. Pedro vive em um feudo, uma unidade econômica típica da Europa medieval. O frio atravessava as paredes de sua pequena casa de madeira e barro. Antes mesmo de se levantar, ele faz o sinal da cruz e recita uma breve oração que aprendeu ainda criança. Para Pedro, esse gesto não é apenas um hábito. Ele acredita que Deus acompanha cada momento de sua existência e que todas as suas ações serão observadas e julgadas. Como vocês viram na história, Pedro ele vive em um feudo. O feudalismo foi uma forma de organização social, econômica e política baseada na posse da terra. A sociedade era marcada por relações de dependência entre diferentes grupos sociais. Nós vemos também um pequeno gesto de Pedro, o gesto da oração. Parece bobeira, mas isso nos ajuda a compreender uma característica central da sociedade medieval, que é o teocentrismo. Guarde essa palavra. Quando falamos em teocentrismo, não estamos dizendo apenas que as pessoas acreditavam em Deus. Estamos falando de uma visão de mundo no qual Deus ocupa o centro de todas as explicações da existência humana. O teocentrismo foi uma cosmovisão dominante na Idade Média, onde Deus era considerada a origem e o fim de todas as coisas. Para a Igreja Católica, isso significa que a vontade divina ditava não apenas a fé, mas toda a política, moral, ciência e organização social. Hoje, quando tentamos entender uma seca, uma doença, uma crise econômica, costumamos recorrer ao quê? À ciência, à medicina ou à política. Na sociedade medieval não era dessa forma. Essas explicações frequentemente passavam pela religião. Então, uma boa colheita podia ser interpretada como uma bênção divina. Ou uma epidemia podia ser vista como um castigo pelos pecados da humanidade. O sucesso, o fracasso, a vida e a morte eram frequentemente compreendidos por meio de pela lógica da fé. Então, explicações de fenômenos naturais, a fé explicava doenças, explicava guerra, explicava até mesmo as desigualdades sociais. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que a igreja não oferecia apenas a prática da fé. Ela oferecia explicações para a realidade. E quem oferece explicações para a realidade também exerce poder sobre a forma como as pessoas compreendem o mundo. Pedro se recorda das histórias contadas por sua mãe. Ela dizia que poucos dias após seu nascimento, foi levado às pressas para a igreja da aldeia para receber o batismo. Sua mãe temia que algo acontecesse antes da cerimônia, pois acreditava que nenhuma criança deveria morrer sem receber esse sacramento. Você percebeu que enquanto Pedro relembra a sua infância, ele lembra do que a sua mãe dizia sobre o batismo, da preocupação da mãe dele em relação ao batismo. Para você entender essa preocupação da mãe de Pedro, você precisa lembrar da importância dos sacramentos na doutrina cristã medieval. Os sacramentos eram considerados sinais sagrados.
instituídos por Cristo para conferir graça divina aos fiéis. Eles funcionavam como canais indispensáveis e visíveis da salvação. Então, batismo, casamento, confissão, eucaristia, tudo isso era considerado sinais visíveis da salvação. Os sacramentos eram considerados meios pela quais os fiéis recebiam a graça divina. Entre eles, o batismo ocupava um lugar especial, porque estava associado à purificação do pecado original. Segundo a tradição cristã, todos os seres humanos nasceram marcados pelo pecado cometido por Adão e Eva. O batismo, então, representava a entrada oficial do indivíduo na comunidade cristã. Percebam que a igreja estava presente desde os primeiros momentos da vida das pessoas. Ela administrava os rituais considerados essenciais para a salvação. Isso conferia à igreja um enorme prestígio e autoridade, pois ela era vista como mediadora entre os seres humanos, entre os seres humanos e Deus. Pedro chega aos campos e inicia mais um dia de trabalho. Enquanto cultiva a terra, os sinos da igreja ecoam pela aldeia. Eles tocam diversas vezes ao longo do dia. Anunciam momentos de orações, missas, festividades religiosas e acontecimentos importantes para a comunidade. Você percebeu que enquanto Pedro trabalha, os sinos da igreja tocam diversas vezes? Então, hoje nós organizamos nossa rotina por meio de relógios, calendários. Na Idade Média, especialmente nas comunidades rurais, o tempo era frequentemente marcado pelos ritmos da religião. Os sinos funcionavam como uma espécie de relógio coletivo. Além disso, o próprio calendário era estruturado em torno das celebrações religiosas. Então, datas como Páscoa, o Natal, as festas dos santos organizavam a experiência do tempo para grande parte da população. Essa é mais uma demonstração de como a influência da igreja ultrapassava o espaço dos templos e alcançava aspectos fundamentais da vida cotidiana. A religiosidade medieval, ela não se limitava apenas às missas, mas também aparecia nas festas, nas procissões, nos santos, nas peregrinações. Ao meio-dia, Pedro faz uma breve pausa. Enquanto descansa, recorda um sermão que ouviu no domingo anterior. Durante a missa, o padre descreveu os sofrimentos reservados às almas pecadoras. Falou sobre fogo eterno, sofrimento sem fim e afastamento da presença de Deus. Pedro ficou profundamente impressionado. Naquela noite, rezou longamente e pediu perdão por pecados que talvez nem soubesse se havia cometido. Quando Pedro lembra do sermão que ele ouviu domingo, Pedro ele sente a necessidade de rezar longamente e pedir perdão pelos seus pecados, porque Pedro tem medo de ir para o inferno. Esse episódio nos ajuda a compreender a importância da ideia de salvação na sociedade medieval. A vida terrena era vista como passageira. O verdadeiro destino do ser humano seria definido mesmo após a morte. Nesse contexto, conceitos como pecado, arrependimento, confissão, salvação assumiam uma enorme importância. É importante também evitar uma interpretação segundo a qual as pessoas apenas obedeciam por medo. A religião também oferecia conforto, esperança e sentido para a existência. No entanto, também é necessário a gente reconhecer que o medo da condenação eterna possuía efeitos sociais muito concretos. Se uma pessoa acreditava sinceramente que suas ações podiam determinar um sofrimento eterno após a morte, essa crença tende a influenciar profundamente seus comportamentos. Por isso, muitos historiadores entendem que o poder da igreja não se baseava apenas na força ou na autoridade institucional. Ele também se apoiava na capacidade de moldar valores, expectativas, medos e formas de compreender a própria existência.
Pedro admira o padre local. Ao contrário da maioria dos moradores da aldeia, o sacerdote sabe ler e escrever. É ele quem explica os textos sagrados. É ele quem ensina o que é certo e o que é errado. É ele quem orienta os fiéis sobre os caminhos da salvação. Pedro sabe que nunca será um nobre e dificilmente fará parte do clero. Você percebeu que Pedro ele admira o padre, mas Pedro também sabe que ele nunca será um nobre e dificilmente fará parte do clero. O que isso nos ajuda a compreender? A sociedade medieval era estamental. Isso significa que ela era dividida em grupos sociais relativamente fechados. O clero são conhecidos como aqueles que oram, a nobreza, os que guerreiam, camponeses, os que trabalham. Essa divisão era apresentada como natural e desejada por Deus. Então, grande parte da população medieval era analfabeta. Isso fazia da igreja uma das principais instituições responsável pela circulação do conhecimento. Mosteiros e centros religiosos preservavam manuscritos, copiavam livros e produziam conhecimento. Isso não significa que a igreja era a única produtora de saberes, mas significa que ela ocupava uma posição privilegiada da difusão do conhecimento escrito. Ao controlar grande parte da produção e da transmissão dos saberes, a igreja também exercia influência sobre aquilo que era considerado verdadeiro, moral ou aceitável. Em outras palavras, ela não apenas ensinava a religião, ela ajudava a construir a forma como as pessoas compreendiam o mundo. Certa vez, um viajante passou pela aldeia. Durante uma conversa, ele questionou alguns ensinamentos da igreja. Pedro ficou profundamente desconfortável. Outros moradores também demonstraram preocupação. Pouco a pouco, as pessoas começaram a evitar a companhia daquele homem. Por que Pedro ficou tão desconfortável com as coisas que o viajante falou? Na sociedade medieval, a unidade da fé era vista como algo fundamental. Doutrinas consideradas divergentes podiam ser classificadas como heresias. Naquele contexto, a heresia não era percebida apenas como uma opinião diferente, ele era visto como uma ameaça à ordem religiosa e social. Por isso, religião e poder estavam profundamente conectados. Mas a relação de Pedro com a igreja não era marcada apenas pelo medo. As festas religiosas estavam entre os momentos mais aguardados do ano. Durante essas celebrações, a aldeia se reunia, compartilhava refeições, realizava procissões e fortalecia os laços comunitários. Esse aspecto é importante porque evita uma visão excessivamente negativa da experiência religiosa medieval. A igreja também oferecia pertencimento, identidade coletiva e espaços de sociabilidade. Ela ajudava a organizar a vida comunitária e fornecia referências culturais compartilhadas por grande parte da população. Ao final do dia, os sinos voltam a tocar. Um morador da aldeia faleceu. Pedro acompanha o funeral. Enquanto observa a cerimônia conduzida pelo padre, não consegue evitar um pensamento: o que acontecerá com a sua alma quando sua hora chegar? A morte. A morte ocupava um lugar central no imaginário medieval. Guerras, epidemias e dificuldades materiais tornavam sua presença constante. Então, a igreja oferecia resposta para uma das maiores questões humanas: o que acontece depois da morte? Por meio dos rituais funerários, das orações e das promessas de salvação, ela acompanhava os indivíduos até os últimos momentos de sua existência. Observem que a igreja possuía diferentes formas de poder. Poder religioso, através dos sacramentos, ao falar da salvação. Poder cultural, porque detinha a educação, conhecimento. Poder econômico, através dos dízimos e das terras.
poder social, porque ajudava a definir o comportamento das pessoas, e poder político também, porque influenciava os reis e os nobres. Os historiadores entendem que a igreja não exercia poder apenas pela força, ela também influenciava comportamentos por meio das crenças. Quando as pessoas acreditam que suas ações serão julgadas por Deus e que existe a possibilidade de uma punição eterna, elas tendem a regular seus comportamentos. Por isso, podemos afirmar que a religião também funcionava como uma forma de controle social. Isso não significa que as pessoas fossem simplesmente manipuladas. Muitas acreditavam sinceramente nessas ideias e encontravam nelas conforto e esperança. Ao acompanharmos um dia na vida de Pedro, percebemos que a igreja medieval não era apenas um espaço de culto religioso. Ela participava do nascimento, da educação, do trabalho, da organização do tempo, das relações sociais e da morte. Mais do que isso, ajudava a construir visões de mundo, definir comportamentos considerados adequados e oferecer explicações para as grandes questões da existência humana. Por isso, estudar a igreja medieval é também estudar as relações entre religião, cultura e poder em uma sociedade profundamente marcada pela fé cristã.